observando lá no caso, do caso abeliano, nós observamos o seguinte: nós definimos um campo elétrico que era menos gradiente de φ menos dAdt. E nós tínhamos observado a seguinte coisa: esse campo elétrico, da onde é significado? Se nós pegarmos o comutador da derivada temporal com a derivada espacial, a componente I da derivada espacial, digamos que a gente queira, eu não tinha colocado isso para vocês na aula passada, me parece. A gente sabe o seguinte: na derivada temporal usual, claro, comuta com gradiente, com qualquer componente do gradiente, isso aqui é zero. As derivadas comutam entre si. No entanto, agora nós introduzimos novas derivadas covariantes, novas derivadas que são covariantes e que carregam campos aqui dentro. Então, a derivada temporal que está aqui, ela pode atuar aqui. Então, nós já tínhamos visto na aula passada que esses comutadores dessas derivadas covariantes, eles não são nulos. Vamos abrir isso aqui explicitamente. Isso aqui é ddt mais I. Vamos pegar o caso abeliano, né? O caso eletrodinâmico, só para a gente lembrar. Tudo aqui é eletrodinâmico. Então, ddt mais Iφ, e aqui é dVi menos IA, componente I do campo elétrico. Quando a gente for fazer esse comutador, um exercício simples, derivada temporal comuta com a derivada espacial. Derivada temporal, comutador com isso aqui, vai produzir menos I ddt de I. E esse comutador aqui vai produzir menos I di de φ. Então, a gente está observando que esse comutador aí nada mais é do que I vezes menos gradiente de φ menos dAdt, I vezes o campo elétrico, I vezes a componente do campo elétrico. Então, o que a gente observa na teoria de Maxwell, na eletrodinâmica de Maxwell, é que o campo elétrico é 1 sobre I, é menos I, comutador da derivada covariante na direção temporal com as derivadas covariantes na direção espacial. O campo elétrico, né, vamos dizer, ele não é definido assim à toa. Ele sai dessa relação de comutação. A derivada covariante agora, os comutadores das derivadas covariantes, me deram o campo elétrico na teoria de Maxwell. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer essa mesma noção para a teoria de Young-Mills. Eu vou dizer, então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o comutador da derivada temporal e da derivada espacial, covariantes, no caso de Young-Mills, e vou dizer que isso vai ser o meu campo elétrico de Young-Mills. Vamos lá, ver o que vai dar isso que é nós. Fazer esse testezinho aqui. Então, vai dizer, vamos pegar ddt, só que agora, com cuidado, tem matrizes envolvidas. Aí não tinha matriz, aí vai calcular aquele comutador, passa aí rapidinho. Fazer isso aqui. Então, quem é esse comutador aqui? Esse comutador aqui é ddt mais I φA sigma A. Esse comutador, essa derivada covariante aqui é DI menos I, IA, então a componente I espacial do campo com índice A, sigma A. Então, isso aqui são as duas derivadas covariantes. Então, eu vou ter que fazer esse comutador aqui. Então, é claro, ddt comuta com ddi. Agora, ddt comutando com isso, vai produzir menos I, derivada temporal da componente I do campo A, sigma A. Então, sigma da pressão aqui, sigma A. Depois, esse cara aqui, comutador com esse, vai ficar igual ao outro. Vai ficar menos I, ddi, do φA, sigma A. A única novidade agora é esse termo aqui. No caso de Maxwell, isso aqui é uma função, é um escalar. Isso aqui é uma função vetorial. Os dois objetos comutam, são duas funções escalares. Aqui eu tenho matrizes envolvidas. Aqui vamos botar o seguinte, para não ter, vamos botar isso mais chance aqui de B. Esses são índices repetidos para não ter esse problema com saturação. Então aqui ficou isso aqui, atuando aqui. Depois a gente muda esse índice B para A. Esse índice B ficou sozinho aqui, então nada me impede de chamar ele de A. Mas agora, esse termo aqui vai produzir menos I, no ida 1, mais 1, φA, A, I,
B. Agora, vai produzir. Aqui vai ter um comutador de duas matrizes. A gente vai estar com um comutador dos geradores do grupo SUN. Está aqui, ó. Isso aqui são funções. Então, isso aqui dá para nós I, F, A, B, C, sigma C. É a álgebra de Lie dos geradores do grupo SUN. Então, a gente de novo fatora. Sigma, sigma, sigma. Para uniformizar, eu posso chamar esse cara de A, o B vira A, e aqui para uniformizar eu chamo o C de A, chamo o A de C. Então, nesse termo aqui, nós vamos simplesmente trocar B por A. B vai virar A. E nesse termo aqui, me é conveniente fazer o C virar A e o A virar C. O meio fica paradão. Então, a gente consegue mostrar o seguinte. Se no caso de Young-Mills, o comutador dessas derivadas, tá? O comutador das derivadas, DDT, derivada covariante, DDT, DI, está dando para nós, então eu vou fazer essa troca, A e C, eu vou fatorar. Vai ficar o seguinte, vai ficar menos I, então podemos botar um I em evidência, vou botar um I em evidência, troca menos DDT, menos gradiente do φ A. Vai lá. Botei o I em evidência. Menos DDT de A. E aí nós botamos o menos em evidência, botamos o I em evidência, então aqui vai ficar com o sinal mais nele. Mais. Já botei o I em evidência, né? Fica mais. E aí aqui, esse C aqui vai virar A. Vai ficar F, esse A vai virar C, vai ficar FC, A, I, B, F, A, B, C. Não, desculpa, vai ficar. O A virou C. Então, o A virou C. O B fica B e o C vira A. Sigma A. Para poder fatorar o sigma A. Então, o que foi isso aqui? Então, vamos fazer o seguinte. Vai ficar. O que fica para nós é F, CBA, FC, A, I, B. Sigma A. Para eu poder fatorar o sigma A para todo mundo. Tá legal? Não tem conta não, né? Mais um izinho, né? Tem um I aqui. Que nós botamos em evidência. Então, depois com sinal mais. Agora, vou botar o sigma A em evidência. Então, aqui vai ficar φ. Vou fazer o seguinte. Vamos trocar aqui C com B. Vamos chamar esse C vira B. C vira B. B vira C. A. φ. B. A. I. C. E aí eu boto o A aqui na frente. ABC. Então fica ABC que vai ficar mais F. A. B. C. B. A. I. C. Tudo isso sigma A. Então, olha só. Tudo isso aqui medida que eu vou chamar. Isso aqui é o termo novo que vem do caráter não abeliano, por causa do F. Se F for zero, eu reproduzo o Maxwell. Então, é natural eu identificar tudo isso aqui como sendo a componente I do meu campo elétrico. Para cada flavor, aquele número quântico A do grupo interno tem a componente I do campo elétrico. Então, a gente pode dizer o seguinte: o nosso campo elétrico é A, ele vai ser menos gradiente do que A, menos DDT do A, mais F, A, B, C, B, A. Então, isso aqui é o campo elétrico de Young-Mills. Então, agora, se eu tenho uma interação não abeliana, então isso aqui é o campo elétrico de Young-Mills. Então, no caso, por exemplo, da QCD,
eu vou colocar aqui as constantes de estrutura do grupo QCD, mas eu vou definir o campo elétrico. Então, agora, a novidade também é que o campo elétrico, ele agora tem um pedaço que é quadrático nos campos. Ele mistura os dois potenciais no produto. No caso da eletrodinâmica, Max, isso aqui é zero. Então, eu tenho menos gradiente de menos DAdt, algo que é linear nos potenciais. Aqui, eu tenho uma não linearidade. E isso aqui já vai me trazer... vamos ver que isso aí vai gerar, não vai dar para ter hoje, não, na próxima aula, você vai ver que isso aí vai gerar interações, vai dar o caráter não linear das equações de Young-Mills. Isso vai mostrar para nós que quando nós fizermos a lei de Gauss, divergência de E, na divergência de E, não vai aparecer só φ, vai aparecer uma contribuição que vem disso também. Então, o próprio campo vai estar gerando o próprio campo, exatamente como na gravitação. Vamos trabalhar isso mais tarde. O que é importante é que nós definimos aí um campo elétrico de Young-Mills, baseado na nossa mesma discussão que nós fizemos no caso do eletromagnetismo, quando a gente fez a teoria de Max. Então nós temos um campo elétrico de Young-Mills, tá? Então, na verdade, o campo elétrico de Young-Mills a gente pode colocar assim. Ele é menos I. O comutador da derivada temporal com a derivada espacial. Esse aqui é o campo elétrico de Young-Mills. Só vamos explicar por menos I e a gente tirou R. Tá? Lembrando-se, então, que esse campo elétrico de Young-Mills ele tem que ser pensado dessa forma. Isso aqui é sigma. Nesse sentido que eu estou dizendo. Mas se vocês quiserem saber quem é o EA, campo elétrico 1, campo elétrico 2, o campo elétrico 3, até o campo elétrico N2 menos 1. Então nós temos 1, 2, até N2 menos 1. Então temos N2 menos 1 campos elétricos nessa teoria. Vamos fazer agora o campo magnético. É um cálculo rapidinho também, porque a gente já está afinando o que tem que fazer. Na eletrodinâmica, então de novo, voltando para a eletrodinâmica. Na eletrodinâmica, o que nós sabemos? Se eu pegar a derivada DI com a derivada DJ, isso aqui está dando para nós DI menos I AI. DJ menos I a J. Vamos tirar o comutador das duas derivadas covariantes espaciais. No caso de Maxwell. Então, agora, a teoria derivar. Então, esse comutador é fácil de fazer. DI com DJ dá zero. Primeiro termo aqui dá menos I. DI a J. Esse termo aqui, vai ficar mais I, então vai ficar menos DJ AI. Tá? Isso aqui é menos, comutadores foram calculados. Isso aqui é epsilon I JK, rotacional de A, componente K. Então veja, isso aqui é menos I, epsilon I JK, B, campo vetorial, componente K, B, componente K. Então a gente chega a essa conclusão, né? Botar esse menos, então eu tenho esse menos I, eu boto I para cá, eu posso inverter essa relação, se eu pegar essa relação, Calma. Acho que está carregando duas vezes a notação do F, que a gente já está colocando rotacional com componente K. Quer dizer, a componente K do rotacional, obrigado. Não precisa. Não, precisa sim. Precisa, porque tem que ter uma estrutura tensorial, tem que sobrar um I. I J. Então, você sabe o seguinte, rotacional de A, componente I é epsilon I, JK, DJK. Então, isso aqui é antissimétrico. Você pode escrever isso aqui como sendo epsilon IJK, DJK, menos DK AJ. Antissimetria. Um meio. E aí agora, como esse índice I aqui é livre, você pode saturar essa equação multiplicando por epsilon NNI.
Então, do lado esquerdo vai ficar epsilon NNI, rotacional de A, componente I. Epsilon NNI, epsilon IJK vai dar delta de MJ, MK menos delta de MK, MJ. Se substituir aqui, vai dar duas vezes, esse terço vai produzir delta de MJ, delta. Mas isso é epsilon de NNI, epsilon de IJK. Então, quando a gente fizer isso, a gente vai produzir delta de MJ, delta de NI, menos delta de MJ, NK, menos MK para NJ. Então, o primeiro termo aqui vai me produzir, vai ficar então no meio, e aí nós vamos ter o J fica M, o K fica N, então fica dN a N. E depois aqui eu vou produzir esse primeiro termo aqui, depois aqui eu vou produzir epsilon M, o K vira M, então dN a N. Aí depois, quando eu fizer isso aqui, eu vou produzir a mesma coisa com o fator 2. Vai produzir a mesma coisa com o fator 2, que vai comer o meio. Então, deixa eu devagar, só para recapitular para vocês. Né? Que a gente tem a relação que a gente tem é a seguinte aqui. DI AJ menos DJ. Aí, nós vamos fazer uma outra verificação aqui. Isso aqui é epsilon de IJK BK, rotacional de A, componente K. Faz o seguinte, vamos ver parte dessa relação. Quem é componente K do rotacional? Componente K do rotacional é epsilon K NN dN N. Então, quando você faz isso aqui, você vai produzir desse lado delta de IN, delta de JN, menos delta de IN, delta de JN. Então, você multiplica isso por isso, vai ficar DI a J, esse termo vezes esse, menos esse. Opa, isso aqui vezes isso aqui, com isso aqui já deu para cá. Isso aqui vezes isso. Primeiro termo vai ficar DI a J, segundo termo DJ. Então, justamente, quando você tem isso, e aqui você substitui o que é o rotacional, você tem isso. Então, está aqui. Então, DI a J menos DJ aí é um tensor de rank 2, então tem que ter epsilon e J. K, então isso aqui, epsilon e JK é rotacional de A componente K, é a componente K do campo magnético. Então, a gente tira daí que o campo magnético, né, vou colocar assim, eu multiplico isso aqui por menos I, então isso aqui fica I, isso aqui desaparece. E aí eu quero eliminar, quero inverter essa equação. O que eu vou fazer? Multiplicar essa equação por um epsilon N e J. Saturar essa equação de lado para epsilon N e J. Então fica epsilon I JK. Epsilon N e J, epsilon I JK, isso aqui deve dar menos 2, né? Isso aqui vai dar menos 2 delta de MK. Não é isso? Porque se isso aqui é 1, 2, né? Vai ficar 3, eu posso aqui para cá, não vai ficar mais, tá? Então 2 é delta de MK. Essa relação aqui está me dizendo que BI é 1 meio de I, vai ficar I sobre 2, epsilon I JK e JDK. Então a gente tira essa relação aqui. A gente sabe que o campo magnético, no caso de Maxwell, então, o campo magnético, vamos dizer assim, B, componente I, é I sobre 2, epsilon I JK DI DJ. Então, essa é a relação entre o campo magnético e o comutador das derivadas espaciais no caso de Maxwell. O que eu tenho que fazer é pegar o comutador das duas derivadas espaciais e ver que a gente vai identificar, na verdade, aqui o campo magnético. Então, o que a gente tem que fazer é apagar isso aqui. Vamos tirar o campo magnético agora. Isso aqui. Então, vamos lá. Quem vai ser, então, a componente I campo magnético. Então, vamos escrever isso dessa maneira. A componente I do campo magnético vai ser I sobre 2, epsilon I JK DI. Agora, no caso de Young Mills. Vou passar isso agora para Young Mills.
ajeitar os índices, né? Oi? Acho que é DK. É. JK. Ela não havia JK. Então, a DI é o I sobre 2, é I, JK, DJ. Então, vamos calcular isso aqui. Isso aqui, então, nós já sabemos, é DJ, né, menos I, A, J, A, sigma A, DK, menos I, A, K, A, D, sigma D. O meu índice fracionário. Estou comentando isso. Vamos fazer esse cálculo aqui, depois a gente tem que só fraturar com isso aqui. Esquecer isso aí por enquanto. Então, DI, DK dá DJ, DK dá zero. O primeiro termo aqui vai ficar menos I, DJ, A, K, B. Sigma D. Esse computador aqui com esse. Esse computador com esse vai ficar mais I. Então vou ter o menos I em evidência, né? Então vai ficar, vou botar aqui mais I, vou ficar mais I, DK, AJ, B, aí tem A, sigma A. Depois a gente troca os índices, né? E agora o outro termo vai ficar menos I com menos I dá menos 1. Vai ficar A, J, A, K, B. E aí o comutador de sigma A com sigma B. Vai ficar I, A, B, C, sigma C. Isso aí é o comutador das duas derivadas. Certo? Lá. O constante de estrutura é nula. Isso. E aí tem o princípio de correspondência que eu tirar como. No caso do eletromagnetismo, a constante de estrutura é nula. Isso. Aí se fizer a correspondência dele. Tem como se tivesse um princípio de correspondência. Ah, sim. Como se tivesse um princípio de correspondência. Você, apagando a constante de estrutura, você deve retornar. Esse é o teste de consistência que a gente sempre faz em teoria de Young-Mills. Você zera as constantes de estrutura e vê se você obtém o análogo do eletromagnetismo. Certo? Mas você continuou com sigma A. No Young-Mills. Oi. Não, quer dizer, na verdade, o que a gente faz em Young-Mills é transformar os geradores na unidade. Porque você tem isso aqui, a transformação de Young-Mills é I alfa. Então você não tem matriz aqui, a matriz é identidade. Certo? Aí você gera a estrutura e transforma o sigma em Isso. unidade. Então é como se você pegasse cada gerador. Quer dizer, na verdade, quando você escreve assim, transformação aqui, ó, isso aqui é Young-Mills. Maxwell é isso aqui. Então você simplesmente faz que é como se tivesse um único parâmetro e não tem gerador. Bom, então, estamos chegando lá. Então, esquece o I sobre 2, vamos começar a arrumar aqui, vamos botar esse menos, botar esse I em evidência e vamos acertar. Então, olha só. Vamos poder fazer a troca dos índices agora. Primeiro lugar aqui, o B é índice muda, então já botamos A aqui e botamos A aqui, já vai uniformizando. E aqui, mesma história que nós fizemos antes, esse índice aqui, o A vira C. E o C vira A. Então aí a gente garante que fatora o sigma A, sigma A, sigma A. Então vamos fatorar o menos I. E aí aqui vai ficar DJ, a capa, flavor A, menos DK, a J, flavor A. E aqui eu dei o menos I em evidência, então aqui vai ficar mais F, C, DA, A, J, C, KD, tudo isso aqui, sigma A. Muito bem. Aqui a gente pode melhorar um pouquinho. Podemos trazer esse A aqui para frente, por causa da simetria, né? A estrutura totalmente assimétrica, dá dois saltinhos, não muda nada. E aí aqui a gente vai ter A, J, C, A, K, B. E aí, tanto faz, eu posso chamar esse C de B e esse B de C. Então ficou aí. Então isso aqui deve
Da mesma forma, então, tem aqui na teoria de Maxwell, né? O DI, né? Aqui é I sobre 2, FJ, dk. Então, vamos, agora, só multiplicar isso aqui, vamos identificar, deixa eu apagar isso aqui, então. Então, para nós, vamos observar bem aqui, ó, DI, então, ficou para nós o seguinte. Então, esse campo magnético novo, que vai estar aparecendo, vai ficar I com menos I dá 1, vai ficar 1 meio. Epsilon I. J kappa. Não. Oi, fala. Eu sempre que o terceiro termo da pessoa errada. Pode ser. Tem que apagar tudo e fazer. Daqui para cá. Eu já troquei letra aqui. Vou fazer de novo. Então, quando nós fizemos aqui o terceiro termo, I com menos I dá menos 1. Vai ficar A, J, A kappa B. E aí, o comutador sigma A com sigma B. I, F, A, B, C, sigma C. Tá? Então, aí nós estamos. Aí agora, a historinha de sempre. Troca o A com C. Troca o C com A. Vamos ver aqui no lugar. C vira A. C vira A. Então, a gente fatora o sigma A. Nós botamos o menos I em evidência. Então, aqui ficou mais. Botar esse menos I em evidência. Então, aqui fica mais, menos, e aqui fica mais. Então, fica mais F, C, P, A, J, C, A, kappa B. Você está comigo? Até aí tá legal. Então, tá legal. Aí agora, vamos fazer o seguinte. Vamos trazer esse A aqui para frente. A constante de estrutura, quer dizer, passa, é antissimétrica. Você fica menos, aí fica outro menos, então eu posso botar A, C, D. Aí agora, posso chamar esse C de B. Esse é o exercício. Acho que foi aí que eu não fiz. Tem um sinal menos entre nós? Não sei, agora eu não lembro, mas eu acho que foi nessa virada que eu Agora, botei. você acha que você concorda comigo? Tá legal, então tá bom. Então vai. Então você vai ficar menos I com I dá 1, meio Epsilon I, J, K, então vai ficar DJ, DJ, A, menos DK, AJ, mais F, A, C, AJ, sigma A. Então, a gente pode dizer o seguinte, esse campo aqui é o BI, é a componente espacial iésima do campo magnético BA sigma A. Então, flavor, então, isso aqui, que no fundo a gente pode fazer o seguinte, esquecendo isso aqui, não pode botar isso aqui, BA, sigma A, só para lembrar, então, que a gente sabe, então, que a iésima, quer dizer, o campo magnético do tipo A, iésima componente, então, de novo, a gente vê o seguinte, ó, o aparecimento de alguma coisa que está dando uma não linearidade. Aqui eu tenho o rotacional usual, isso aqui nada mais é do que o rotacional, isso aqui é epsilon, J, kappa, L, rotacional, do AA, componente L. Então, isso aí seria, né? Seria campo magnético abeliano. Mas aqui tem a parte não abeliana. Quer dizer, então, no caso da teoria eletrofrágil ou da teoria da QCD, isso aqui vai fazer a diferença. Vai dar alta interação dos gluons ou vai dar alta interação entre os bósons vetoriais. Vai sair tudo. Na aula que vem a gente vai explicitar melhor isso. Eu estou querendo só construir com vocês, né? Essa estrutura, então, vamos dizer, isso aí ficou, enfim, poderia ser, a gente podia fazer o seguinte aí, pode se substituir esse epsilon, tá? Podíamos até fazer assim, podemos até ficar, talvez até melhor a gente escrever dessa forma, ó. Podemos escrever assim, ó, B, I, A, vai ser, então olha só, epsilon I, J, K, epsilon, J, K, L, duas
vezes delta de IE. Isso aqui, ó. Isso aqui contraído com isso é 2 vezes delta de IE. Então 2 cancela e o L vira I. Então isso aqui vai ficar rotacional do A componente I. Componente I, tá? E aí aqui vai ficar um outro termo que vai ser mais o meio do epsilon I JK NADC A JB A KC. Então isso aqui no fundo, no final de tudo, é isso aqui que vai ser, vamos dizer assim, a expressão do nosso campo magnético. Fica uma parte que é o rotacional do potencial vetorial, mas o pedaço não abeliano, intrinsecamente não abeliano. Bom, queria agora só deixar com vocês para provarem, que isso aí é fácil. Nós conhecemos, no caso de Maxwell, os campos E e B, eles saem invariantes de Gauge. Quando a gente fez a teoria de Maxwell, ficava L igual a E. Por quê? Porque ficava menos gradiente de φ, menos dA dt. A transformação do φ mata a transformação do A, o E fica invariante. Os campos E e B, no caso de Maxwell, são invariantes. Aqui tem uma divergência entre a eletrodinâmica, que diz que E e B são invariantes de Gauge, agora, no caso de Young-Mills, eu queria que vocês mostrem isso. Isso aí vai ficar como exercício. Com tudo que a gente tem, dá para fazer. E e B deixam de ser Gauge invariantes. E se transformam com é linha, o campo é linha, vai ficar sendo R, R menos 1. E B' vai ser R, B, R menos 1. Que sentido a gente tem que entender isso? No sentido não, quer dizer, isso aqui vale. No fundo, isso aqui está querendo dizer para cada componente do campo elétrico. Significa o seguinte, que é I, componente espacial I é R, é I, R menos 1. I, B' é I, R, o I, R menos 1. Naquele sentido que estão as matrizes sigma aqui dentro. Na verdade, eu estou querendo dizer isso aqui. Deixa eu apagar melhor, né? Para finalizar isso, porque aí na próxima aula a gente já vai construir direto a ação de Young-Mills, onde a gente vai ver a interação. Você começou aqui, Mariana? Ana também copiou, vocês nunca faltam. Posso ter certeza do caderno de vocês. O Léo também nunca faltou. Os caderninhos que vão me ajudar na próxima aula. Então, o que a gente tem que fazer agora é só quero especificar melhor essa relação, que significa isso. Ó. É I, A, linha, sigma A, é igual, é isso nesse sentido que eu estou dizendo, é igual a R, esse cara aqui sabe, porque isso aqui são componentes, aí aqui, importante é isso aqui, ó, R, sigma A, R, isso aí vocês vão ter que demonstrar, isso aí é um exercício puramente mecânico para saber demonstrar, e o B', I, A, tá? Mas o que é importante é que nós chegamos a uma expressão
que vai nos permitir, a partir daqui, a gente construir. O que a gente precisa construir para dar dinâmica para os campos de Yang-Mills o que a gente pega no final do dia é isso aqui. Na teoria de Maxwell, na eletrodinâmica, o que a gente fez? A gente pegou Lagrangiano de Maxwell, para nós era E2 menos C2V2. Então, o que nós vamos querer fazer aqui é isso. Só que E2 o campo carrega essa matriz com ele. Então, a gente tem que pensar o seguinte. Eu posso pensar a seguinte coisa. Escalar eu posso pensar que isso aqui é o seguinte. I, A. Tá? I, B, sigma B. O campo elétrico é isso aqui. O campo elétrico ele sempre sai com uma matriz do lado. Então, escalar é isso aqui. Então, isso aqui está me dando I, A. I, B. Isso é o produto escalar. Me aparece uma matriz, sigma A, sigma B. E aí, o Lagrangiano não pode ser uma matriz. O Lagrangiano é ali o escalar. Tem que ser um total escalar, tem que ser escalar no espaço-tempo, escalar no espaço de cor. O Lagrangiano é totalmente invariante. É algo que tem que ir nele mesmo. Então, o único jeito de eu livrar a minha barra aí agora se eu pegar traço, lembrar dessa relação aqui, traço de sigma A, sigma B, dos geradores, né? Quer dizer, numa álgebra de Lie, eu posso sempre mostrar que eu posso sempre pegar os meus geradores para que isso aqui seja delta V. Se vocês pegarem lá, vamos lembrar das álgebras, vamos pegar lá o caso de SO2. A gente pega SO2. Quem são os geradores do grupo SO2? Sigma A sobre 2, sigma B sobre 2. Esses são os geradores da álgebra de Lie. São os geradores do grupo SO2. Traço. Então, traço de sigma A. Nós sabemos que sigma A, sigma B, é delta B, identidade, mais I, epsilon, ABC, sigma C. Álgebrazinha das matrizes de Pauli. Então, o traço de sigma A, sigma B, é delta B, traço da identidade, que vale 2. Então, o traço de sigma A, sigma B, é 2 vezes delta B. O traço disso aqui é 0, porque o traço da matriz sigma é 0. Então, o traço de sigma A, sigma B é 2 delta B. Então, 1 quarto com 2 dá 1 meio. Então, isso aqui dá 1 meio de delta B. Então, a gente pode simplificar isso. Então, isso aqui é uma relação. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Os geradores do grupo SUN em sua forma N por N satisfazem. Isso é o resultado da álgebra de Lie. Então, isso aqui mostra para nós o seguinte: se eu pegar o traço de E, isso aqui é o final da aula. O final da aula sempre é corrido. Eu vou retomar a aula lá, partindo daí. Só estou encaminhando para vocês já pensarem nisso. O traço de E escalar no espaço. Isso aí, das cores, no espaço de Yang-Mills vai ser o traço disso aqui, vai dar o meio. Delta B vai ficar o meio de E, I, A. Que é o caso de Maxwell. No caso de Maxwell, eu só tenho um A, só tem um campo elétrico. Isso aqui é componente x, isso aqui é um meio de x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado. A é 1, no caso de Maxwell, só tem um campo elétrico, A é 1, e isso aqui é escalar E. Então, no caso de Maxwell, a gente cai exatamente no Lagrangiano de Maxwell. E aí, a mesma coisa eu vou fazer para o B. Traço. Então, a ideia da gente vai ser produzir um Lagrangiano de Yang-Mills que seja o traço de E escalar E menos C
menos CD está. Então, claro, esse traço é que vai me garantir isso aqui, vai me dar que isso aqui vai ficar com meio de EIA menos C2 EIA. Vamos partir aqui na aula que vem para poder tirar então as equações de Young-Mills. Aí nós vamos calcular as equações de Young-Mills. Vamos ver quem são as equações de Maxwell no caso não abeliano. Quem vai ser a divergência de E? Quem vai ser o rotacional de B? E vamos ver a identidade de Bianchi. Vamos ver quem são as equações de Maxwell agora na sua forma homogênea. Quem que vai ser? O rotacional de E igual a menos dB dt. Como é que essa equação vai ficar no caso de Young-Mills? Só vamos ter, né? Essa equação. Por exemplo, divergência de E no VAR igual a zero. Como é que vai ficar essa equação no caso de Young-Mills? Nós vamos ver que essa equação no caso de Young-Mills vai ficar dessa forma: divergência de E igual a zero. Isso significa que vai ter uma equação desse tipo: divergência de EA menos FABC AB escalar SC igual a zero. Então a gente vai ver que agora a gente tem uma equação em que, na equação do campo elétrico, potencial magnético está aparecendo. Então a gente começa a ter uma mistura, então uma não linearidade. Se A é a solução, se é a solução, e E2 é a solução, E1 mais E2 pode não ser solução, pode ser que é um termo não linear. Então, isso aí vai ser a lei de Gauss, por exemplo, na QCD. Então, em que, no caso de Maxwell, divergência de E igual a zero. No caso não abeliano, nós temos, digamos assim, que o campo elétrico é fonte dele mesmo. Eu posso jogar isso aqui do lado direito e dizer que isso aqui vai fazer o papel de um certo ruar. Então, o campo elétrico e o campo magnético são fontes do campo elétrico. Vamos trabalhar com esse tipo de coisa que todos fizeram na aula que vem. A partir do princípio variacional, a gente vai chegar às equações de Young-Mills. Então, a única coisa que está faltando agora é a gente chegar às equações de campo de Young-Mills. Então, próximo passo, que é o passo final da próxima aula, né? Vou agora já discutir isso com vocês, então, passo final. Obter contrapartida de Young-Mills para as equações. Então, vocês estão aprendendo? Não aprendendo, não. Só mostrando para vocês, motivando vocês a pensarem que a gente consegue, então, gerar, né, a descrição de Maxwell do eletromagnetismo com base no princípio de simetria, que é ter uma simetria local. Nós ganhamos naturalmente as equações de Maxwell. Então, isso vai ser o procedimento que a gente vai tentar aplicar agora para as interações eletrofrágeis e para as interações nucleares fortes, né? Então, a ideia é sempre essa: parte da simetria local, chega-se na simetria global, chega-se na simetria local, introduzindo os novos campos e vendo como que a gente pode dar dinâmica para esses campos. Foi todo o esforço dessa segunda metade da aula de hoje. Nós já sabemos que nós vamos propagar o campo φ e o campo A através daquele da grande. A gente vai obter, a gente está num esquema muito próximo de Maxwell. Então, quando a gente fizer o princípio variacional aqui, para φ e para A, nós vamos estar obtendo as equações lá. Com a diferença só que a expressão do campo elétrico agora é que é diferente. Na teoria não abeliana, o campo elétrico é menos gradiente de φ, menos dA dt, e aquele termo FABC, φ com A. E a mesma coisa muda. Então, as expressões dos campos E e B mudam,
E é isso que vai dar o caráter hamiltoniano. Então vamos ver como que isso aqui influencia as equações, vamos dizer assim, entre aspas, né, de Maxwell, no caso hamiltoniano. Está claro? Então, por favor, queria sentar com vocês, uma questão de horário. Semana que vem, o problema que eu chego